Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje é baseada no livro de Atos, capítulo 12, do verso 25 ao capítulo 13, verso 52. Esse texto nos convida a olhar a liderança da igreja que existia na cidade de Antioquia, na Síria. Detalhe dessa liderança é que seus principais líderes não eram judeus de nascimento. De forma que em Antioquia, pela primeira vez, o Evangelho conseguiu reunir pessoas de nacionalidades diferentes, cor da pele diferentes, culturas diferentes, todos em uma única comunidade servindo a Jesus. O Evangelho tem esse poder. Quebra todas as barreiras que nos separam como seres humanos. De modo que é imperativo que o Evangelho remodele, reconfigure a sua maneira de enxergar a vida e as outras pessoas. Observe, o Evangelho não nos obriga a pensar de forma igual em tudo, nem muito menos a ter os mesmos gostos e opiniões. Mas o que nos une em Cristo é maior, é mais importante que qualquer diferença que possa existir entre a gente. Eu não posso, talvez, ter nenhuma afinidade com você. Mas se você é alguém que foi alcançado pela graça de Deus, se rendeu aos pés de Jesus, eu vou louvar a Deus pela sua vida, porque agora estamos lutando do mesmo lado, o lado do reino de Deus. Por outro lado, você pode ser alguém muito legal, sabe? Aquela pessoa que a gente gosta de graça, sente bem estar junto. Todavia, deve me causar tristeza, ser o motivo da minha oração. O fato de você ainda não crer nem reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Você é meu amigo, mas infelizmente eu preciso te dizer, você não está desfrutando da salvação e da graça que Deus tem para a sua vida. E se isso não mudar, essa será a sua realidade nessa vida e após a morte. Isso é o Evangelho, algo que nasceu no coração do próprio Deus e busca a salvação e transformação de toda a humanidade a partir do momento que a gente crê e se rende aos pés de Jesus. Esse evangelho é tão importante que ele envolve as três pessoas da Trindade. Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo estão os três envolvidos nesse processo chamado evangelho. E nesse texto em particular, veremos como o Espírito Santo está diretamente envolvido na obra do Evangelho. Ser cristão e ser igreja envolvem o que o Espírito Santo faz em nossas vidas. O texto vai afirmar que enquanto a igreja de Antioquia servia ao Senhor e jejuava, o Espírito Santo falou àquela comunidade. Observe, o texto não afirma que o Espírito Santo estava falando com cada um em sua casa separadamente. O Espírito Santo falou à igreja, falou à comunidade. Em qual momento? Será que era enquanto eles discutiam política, esportes, economia ou comentavam sobre as últimas novidades do país? Nada disso. O Espírito Santo falou enquanto a comunidade estava servindo ao Senhor, buscando ao Senhor, porque a igreja é o lugar que Deus instituiu na criação para ouvirmos a voz dele. É quando estamos juntos, em comunhão, em comunidade, servindo ao Senhor, buscando ao Senhor, que ordinariamente o Espírito fala conosco. Ele pode falar comigo no shopping, no estádio, na academia, numa praia, mas não tem cabimento, muito menos fundamento bíblico, alguém dizer, olha, eu hoje vou para a academia, ou eu hoje vou para o shopping, eu hoje vou para o mercado, ou eu hoje vou para o cinema, para ver se Deus fala comigo. Porque existe uma maneira ordinária, principal, regular, de Deus falar conosco. E ela está no seu Filho, Jesus Cristo. Ela está na palavra de Deus, na Escritura. E a igreja é o corpo de Cristo, a comunidade dos que são batizados em nome de Jesus, que se reúnem para adorar e servir a Jesus, ler e ouvir a palavra de Deus. Porque se estamos aqui reunidos com a finalidade, com o intuito de adorar o Senhor, servir Jesus, pregar o Evangelho de Jesus, será nesse lugar,
será nesta reunião, neste encontro, que Deus certamente falará com você. Talvez você pergunte, mas em todo culto Deus vai falar comigo? A resposta é absolutamente sim. Se esse culto é feito em nome de Jesus, onde a palavra de Deus é sincera, honesta, corretamente anunciada, o evangelho é pregado, Deus sempre vai falar, não importa a pessoa que está pregando, afinal, sempre será um pecador limitado e cheio de defeitos. Porque a Escritura é a espada do Espírito. E o Espírito nos leva ao encontro de Jesus. Em Jesus, nós encontramos Deus, a salvação e a comunhão com o Senhor. Nem sempre ficará claro o que o Espírito está falando conosco. Não quer dizer que você está sob a maldição ou vai perder a salvação porque foi a um culto e não entendeu o que Deus queria dizer. A questão é que o culto faz parte de um processo. O texto diz que eles estavam servindo ao Senhor e jejuando, isto é, era algo contínuo, algo que eles estavam fazendo regularmente, frequentemente, isto é, ao longo de um processo em que continuamente somos expostos à palavra do Senhor, estamos adorando o Senhor, buscando o Senhor em comunhão, Deus vai operando em nossas vidas, mesmo quando a gente não entende. A nossa mente, nosso cérebro, não é o único critério para sabermos se Deus está agindo ou não em nossas vidas. Porque a voz de Deus é muito mais do que apenas um veículo de informação. Nós usamos palavras para nos comunicar. Deus usa palavras para fazer coisas acontecerem. Quando Jesus disse ao paralítico, levanta-te e anda, ele não estava apenas informando sobre a cura, ele estava curando. Quando ele disse, vai, a tua fé te salvou, mais do que comunicar sobre a salvação, ele estava salvando. Quando Jesus disse, os seus pecados estão perdoados, essa palavra proporcionou perdão. A palavra é o instrumento do poder de Deus em nossas vidas. Por isso, ela nunca volta vazia. O Espírito Santo falou à igreja. Enquanto eles estavam reunidos, servindo ao Senhor, jejuando. E vale a pena a gente observar a importância do jejum como prática espiritual. Porque jejum bíblico significa abrir mão voluntariamente e espontaneamente de algo que em qualquer circunstância é lícito, mas eu faço esse momento com a intenção de fortalecer a minha comunhão com Deus. O jejum bíblico não é dieta para emagrecer. O jejum é separar um tempo para investir em nossa comunhão espiritual, renunciando intencionalmente algumas coisas nesse período, coisas que eu posso fazer em outro momento. Naquele contexto, a igreja estava buscando, jejuando, e o Espírito Santo falou à igreja, e eles entenderam que Deus estava chamando Barnabé e Paulo para a obra missionária. Observe, o mesmo Espírito Santo que fala à igreja é o Espírito Santo que chama, separa, capacita pessoas a servirem no reino de Deus. É obra do Espírito nos tornar pessoas úteis no reino do Senhor, no corpo de Cristo. O Evangelho, através do Espírito Santo, produz duas mudanças em nossa vida. Ele nos transforma em filhos e nos transforma em servos. O problema é que às vezes a gente quer ser ou um ou outro. Há cristãos que são apenas filhos, desfrutam do amor do Pai, são alimentados pela graça, mas não fazem nada no reino de Deus. Querem as bênçãos e o cuidado do Senhor, mas não querem nenhum envolvimento, compromisso ou trabalho. Agora, existe outro tipo. São os cristãos muito envolvidos, dedicados na obra, mas que não vivem nenhum relacionamento com Deus. Não conseguem orar, adorar, meditar, não têm intimidade, não conseguem falar de Jesus para outras pessoas, às vezes não conseguem simplesmente parar suas atividades para adorar, ter comunhão espiritual. A pergunta é, como tem sido sua relação com Deus? Você tem sido apenas filho? Você tem sido apenas servo? Você tem sido os dois?
Ou você tem sido nenhum dos dois? Quem tem sido você diante do Senhor? O ponto é, o Espírito Santo, pela graça de Deus, nos transforma em filhos e em servos. Ele nos chama e nos capacita. A obra do Senhor, mas Ele quer usar você. Não é porque na sua vida espiritual está tudo muito bem, que o reino de Deus deixou de ter necessidades. Por isso, precisamos estar sensíveis à voz do Espírito. Talvez a maneira como você está vivendo a sua espiritualidade está muito confortável para você. Mas o reino de Deus tem necessidades. E o seu envolvimento talvez esteja aquém do que Deus quer e pode fazer através da sua vida. Até a volta de Cristo, o reino de Deus nesse mundo é uma obra inacabada. E nós, aquele que creu em Cristo e se rendeu aos pés dele e o confessou como Senhor e Salvador, nós somos os trabalhadores. Isso envolve várias áreas. Como você tem trabalhado os seus compromissos espirituais? Como tem sido o seu envolvimento dentro da igreja? Como tem sido o seu testemunho cristão na sua família? Como tem sido a sua vida missionária no seu trabalho, na sua escola? Seja sensível à voz do Senhor. Aquela igreja foi, atenderam ao chamado. O resultado foi a famosa primeira viagem missionária de Paulo. Paulo foi conduzido pelo Espírito Santo a outras cidades, pregando o Evangelho. E a pregação de Paulo, em geral, tratava do mesmo tema: mostrar que Jesus é o cumprimento das antigas promessas feitas por Deus no Antigo Testamento. Isso é importantíssimo, porque precisamos entender que o mesmo Deus que agiu no Antigo Testamento é o que está agindo no Novo. É uma única história que trata a Bíblia. A parte principal dela está no Calvário, na morte e ressurreição de Jesus. Mas, para eu entender essa história, eu preciso olhar todos os capítulos dessa série. São 66 capítulos, 66 episódios de uma única série, que nos contam uma única história. O plano de Deus para nos salvar. Cada um episódio é um livro da Bíblia. O Evangelho da graça de Deus, a salvação através da fé, está presente em todos eles. Seja no livro de Levítico ou Provérbios, ou em Mateus ou em Atos. Em cada página da Bíblia, em cada parte da Bíblia, você encontrará o amor de Deus, a salvação que Deus tem para a sua vida. Agora, não dá para eu entender o Evangelho, não dá para eu compreender quem foi Jesus e o que ele fez sem olhar para os livros do Antigo Testamento. Em contrapartida, eu não posso ler o Antigo Testamento e esquecer que aquela história vai se cumprir na vida e obra de Jesus. De forma que Jesus é o nosso tabernáculo, Ele é o nosso templo, Ele é o nosso altar, Ele é o nosso sacerdote, Ele é a nossa arca da aliança, Ele é o nosso Monte Sinai. Dizer que hoje em dia, na igreja, existe algum tipo de altar, algum tipo de sacerdote, ou que precisamos tocar em algum tipo de arca, ou objeto consagrado, ou ir em algum lugar porque ele é mais santo, ou coisas desse tipo, tudo isso é ignorar que todos esses símbolos estão ultrapassados. Todos eles se cumpriram na pessoa e obra de Jesus. É justamente o que Paulo está tentando dizer aos judeus. Tudo aquilo era promessa. Em Jesus chegou o cumprimento. Porque em Jesus, Deus nos oferece o perdão de pecados amplo e restrito. Aquilo que a lei não podia fazer, aquilo que a religião não podia dar, Deus nos oferece gratuitamente através de Jesus. Em Jesus, toda a sua culpa, toda a impureza que o pecado te trouxe, pode ser tirado, porque Ele te proporciona perdão e purificação. Em Jesus, você pode ser liberto de tudo aquilo que te domina, te controla, te escraviza, porque Cristo tem poder para trazer liberdade para a sua vida. Em Jesus, o vazio e a angústia que atormentam sua alma podem ser
substituídos pela paz, pela comunhão com Deus, pela vida eterna. Em Jesus, eu posso sair da mentira e viver a verdade. O Espírito Santo atua em nossas vidas para nos levar ao encontro com Cristo. Enquanto eles serviam ao Senhor, o Espírito Santo falou. A pergunta é, o que o Espírito Santo tem falado com você? Sobre quais questões Deus tem te incomodado? Em que direção Ele tem chamado a sua atenção? Reflita sobre isso. Deus o abençoe. Amém.